Muitas novidades sobre os motores 26 e algumas não são boas, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, camiseta das eras da Fórmula 1 e vários outros modelos, também de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe lá na Paddock BR, cupom Ressaca Motor para desconto frete grátis, entra pelo link na descrição para você não se arrepender. E na Instant Game, várias promoções, vários jogos grandes rolando, também entre pelo nosso link que você vai economizar uma grana. Amigos, esse vídeo será só sobre os motores, nós temos muitas novidades, inclusive tem uma outra reunião da comissão de F1 marcada para hoje, quinta-feira, e quem assistiu a nossa live ontem já sabe mais ou menos o que a gente vai falar, porque eu dei uma adiantada no assunto na live. A live foi excelente, quase 2 horas de live, conversamos sobre muitas coisas. Se você ainda não conhece o nosso canal secundário, Ressaca Motor Express, entra pelo link que está aí na descrição, lá tem as lives quarta-feira e também os cortes das lives e dos vídeos para vocês. Vamos começar com a boa notícia? Nós temos oficialmente a General Motors podendo entrar na Fórmula 1 como fornecedora de motores a partir de 2029. Foi aprovada, será o motor Cadillac, só que tem um probleminha aí. Nós sabemos que 2029 já é final de regulamento, deve mudar o motor, deve mudar o regulamento de motores lá para 2031. Então eles estariam investindo uma bela de uma grana para ficar aí talvez 2 anos com esse motor. Matheus, vale a pena? Se você quiser colocar esses motores na rua, se você quiser colocar esses motores nos seus carros que vão ser comercializados, beleza, faz sentido porque você vai desenvolver tecnologia. Agora, se for pensando única e exclusivamente em Fórmula 1, não é tão legal assim. A Fórmula 1 deu um belo de um golpe na General Motors, então depende muito do objetivo da General Motors com isso, com essa entrada na Fórmula 1 em termos de motores. Até lá eles vão utilizar o motor Ferrari e a gente já conversava aqui que seria muito difícil em 2028 eles terem um motor competitivo. Então 2029 acaba não surpreendendo. Por outro lado, tem também o detalhe que pode ser que tenha uma alteração de regulamento de motor aí no meio do caminho, lá para 2028 mesmo. A gente vai conversar sobre isso já já, mas é um problema para a General Motors. Eles podem realmente estar colocando muito dinheiro num projeto que às vezes mal vai ser utilizado nas competições. Vamos torcer para que assim dê tudo certo, né? Para que venha um bom motor e tal, e que também eles tenham uma utilização para isso. Ninguém gosta de torrar dinheiro, não tem por que torcer para que os caras façam isso, já é muito caro entrar na Fórmula 1, não tem por que torcer para a General Motors se lascar desse jeito. Passando agora para as novidades negativas. A Fórmula 1 já tirou mesmo, confirmando aquilo que já havia sido dito anteriormente, tirou a possibilidade dos V10 retornarem em um futuro próximo, no caso principalmente os V10 aspirados. Existe ainda a possibilidade de um V8 ou V10 nos moldes do turbo híbrido? Existe, mas os V10 aspirados por enquanto não estão mais na mesa. E por que não estão mais na mesa? Porque as equipes, as fabricantes melhor dizendo, estão argumentando que você teria um retrocesso. Você não conseguiria desenvolver a tecnologia, você não teria um uso efetivo disso para as marcas no seu comércio de carros, então o ideal seria manter o regulamento atual, sem contar que você mudar o regulamento para os V10, seja em 2026 ou 2028, assim de cara, seria um tapa na cara de quem investiu muito dinheiro, que era basicamente o que a gente estava falando agora da Cadillac. Então, Audi, Honda, que estão entrando aí agora, Ford, estariam desenvolvendo um motor meio que para nada, porque aí você já teria o V10 aspirado de volta, então não serviria para nada. Então, pensando no mercado, pensando na situação automobilística em si, do mercado, faz sentido mesmo, as empresas vão fazer aquilo que tem mais sentido para elas no quesito desenvolvimento tecnológico para as grandes vendas. É uma pena como fã? Sim, é uma pena como fã. Nós sabemos que os V10 são clássicos, aquele som estridente rasgando a reta, faz falta na Fórmula 1, são mais baratos, os carros ficariam menores, você tem uma série de benefícios para o esporte. Mas não é assim que as fabricantes veem para o seu negócio em si fora da Fórmula 1, então nós temos que nos contentar com essa informação. Agora nós temos o que é talvez a pior parte desse vídeo, que é justamente sobre a nova distribuição de potência. E é aqui que o negócio está pegando. Como o regulamento não será alterado para o ano que vem, e existe uma margem de você fazer ajustes que a FIA está deixando, se sair alguma novidade na reunião de hoje, eu trago para vocês posteriormente em outro vídeo, mas o que está sendo colocado na mesa? Olha só o que está sendo colocado na mesa. A possibilidade de você então aumentar a proporção
do motor de combustão em relação ao elétrico, no qualifying e também na corrida. Essa ideia estaria vindo de Ferrari e também da Red Bull. Elas estariam pedindo para você aumentar ali no qualifying, por exemplo, para cerca de 55% ali o motor de combustão e na corrida chegar até mesmo a 60% para o motor de combustão. É claro que essa proposta na mesa colocada por essas duas equipes já gera na gente aquela ideia de que eles estão para trás no regulamento. Se eles estivessem bem, não estariam pedindo para você retirar a parte elétrica, para você diminuir a parte elétrica. Essa parte elétrica está gerando muito problema desde que foi anunciada. A Red Bull foi a primeira equipe lá atrás, há quase, 2 anos, a falar justamente que os carros não teriam potência nas retas. E nós vamos entrar nisso também agora, porque piora, tá, gente? Calma. Mas a Red Bull foi a primeira a falar sobre isso e a FIA na época falou, não, tem nada não. Aí nós vimos que sim, tinha problema porque fizeram um regulamento técnico com aerodinâmica ativa para compensar a cagada do regulamento de motores. E como eu falei ontem na live, você não vai conseguir descagar, né? Você vai ter que limpar a cagada, mas descagar você não consegue. E aí a FIA está correndo atrás disso, de dar uma limpada nessa possibilidade. Nós temos uma reação da Mercedes que também é muito curiosa para essa proposta de Ferrari e Red Bull, eu vou falar sobre ela já já. Mas o que acontece então? Essa possibilidade de você alterar a distribuição, a proporção da unidade de potência, está revelando sim a ordem de forças e mais do que isso, vai até mesmo contra a ideia do próprio regulamento. Porque o próprio regulamento tem como ideia o quê? Você aumentar a eletrificação e também a utilização do combustível sintético. Se você diminuir a eletrificação, você já está indo contra o, vamos colocar aqui, a gente até brincou sobre isso ontem, né, na live, o espírito desse regulamento de motores. Você está indo contra isso. E é claro que está gerando uma preocupação enorme na Fórmula 1. A gente está em abril, chegando em maio, e não tem uma definição sobre o regulamento 26. As equipes estão às escondidas, né? As fabricantes de motores principalmente. A aerodinâmica ativa vai acontecer mesmo, tal, isso aí as equipes já estão trabalhando no carro. Mas as fabricantes, elas estão às escondidas, sem saber se o motor que vai para 26 é exatamente o mesmo que elas têm na bancada hoje. Porque pode ser que altere alguma proporção, que altere alguma coisa. E aí nós temos mais um problema, que é o quê? A FIA estaria então vendo a possibilidade para você evitar que os carros percam potência na reta, de você fazer uma distribuição mais gradual da energia que é mandada. Ao invés de usar, por exemplo, tudo, ou então 50% na saída de uma curva, as equipes seriam reféns de uma regra, de uma proporção em que gradualmente, ao longo da volta, a energia vai sendo despejada para que na reta não falte. Aí você fala, poxa Matheus, isso é muito bom. Só que ele é bom entre aspas, porque significa, na verdade, mais uma vez a Fórmula 1 trabalhando com paliativos para você resolver um problema. E aí o que acontece? O carro seria lento ao longo de uma volta inteira, mas conseguiria andar na reta, ao invés de conseguir ter mais potência nas saídas de curva e tal, só que aí na reta perder. Então você não poderia explorar de qualquer forma o potencial do carro. Teria que ser uma corrida de gerenciamento de bateria, a exemplo do que temos hoje, que é um gerenciamento de pneu e combustível. Então esse regulamento está sim cagado. Eu vou bater nessa tecla enquanto não for provado o contrário. Tudo o que sai sobre esse regulamento, e agora com as próprias equipes publicamente falando sobre isso, tudo que sai desse regulamento é cagado. Nós fãs estamos prestes a ver uma Fórmula 1 que tem tudo para ser péssima, pior que 2014. Porque não é só a diferença de um motor para o outro que está aqui na mesa, mas também a possibilidade do carro perder velocidade na reta. Veja quão ridículo isso pode ser. Então, né, complicado. O Toto Wolff reagiu a essas propostas. Ele falou que é ridículo, é uma piada as equipes estarem querendo colocar isso na mesa agora e que o regulamento deve permanecer como está. A Honda apoiaria essa decisão do Toto Wolff, essa posição do Toto Wolff. O que isso nos diz sobre ordem de forças? Honda e Mercedes estão satisfeitas com seus motores e possivelmente os rumores são verdade. Honda e Mercedes chegarão como as favoritas. Enquanto Ferrari e Red Bull estariam um pouco preocupadas com os seus motores e a Audi estaria bem para trás. Os rumores hoje são esses e essas propostas de Ferrari e Red Bull dão a entender que é por isso aí mesmo e a reação do Toto Wolff também dá a entender que é por aí mesmo. Nós temos uma Fórmula 1 2026 se desenhando para uma Mercedes e uma Honda mais fortes. E aí tem toda uma questão de mercado de Max Verstappen e tal que a gente já falou na live de ontem também. Então, meus amigos, a situação é crítica. Bom, o Gary Anderson, que tem toda uma experiência projetando carros de Fórmula 1,
ele falou que faria para poder, pelo menos, tentar dar uma limpada nessa cagada da FIA. O que ele propõe? A introdução sistemática da regeneração de energia no eixo dianteiro, utilizando tecnologia de fornecedores especializados como a Audi para incrementar a energia recuperada e reduzir o desperdício significativo. Além disso, ele também sugere ajustar a divisão de potência entre motor de combustão interna, sistema de recuperação de energia, mantendo uma potência total próxima à atual, só que com um uso mais eficiente. E por que ele fala isso? Porque atualmente somente cerca de 22% da energia de frenagem é recuperada, o resto é desperdiçado. E ele propõe também algo ali de você reduzir a parte elétrica. Seria a forma de você manter os carros potentes e não perder energia ao longo da volta, você conseguir manter eles no seu máximo a volta inteira. Seria você utilizar esse sistema de recuperação no eixo dianteiro. Só que aí é mais uma alteração que você tem para o regulamento 26. Bom, eu quero saber a opinião de vocês sobre essas notícias aí. Se tiver alguma novidade eu trago mais tarde, nós devemos ter outro vídeo mais tarde provavelmente. Então me diz aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!